Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura tão linda, de passar pelas páginas das Escrituras, de lermos as histórias tão lindas que ela nos traz e aprender com personagens tão lindos, com personagens tão importantes, tantas lições para as nossas vidas. Bem, estamos com a história de Abraão, este homem cujo nome foi mudado por Deus. E no programa de hoje conversaremos sobre Abraão como intercessor. Ele foi chamado para ser o intercessor. Ele foi chamado para começar a grande nação de Israel e outras nações também. E você foi chamado também? Tem uma missão especial? Quem sabe ser também um intercessor? Vamos ver o que podemos aprender com Abraão? Deixe o seu coração aberto para Deus. Ele vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Vamos então ao nosso estudo de hoje. Em Gênesis capítulo 18, dos versos 22 ao 33, nós vamos ver como que Abraão intercede. Nós vamos ver como Abraão suplica a Deus em favor de duas cidades muito importantes para ele, porque ali moravam seus parentes, ali morava Ló, o seu sobrinho. Então vamos ver este texto. Diz assim no verso 22, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Se porventura 50 justos na cidade houver, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos meditar. Abraão está ali na presença do Senhor. Os dois anjos seguiram para Sodoma e Gomorra. Foram certificar-se acerca da maldade daquele povo e se procedia realmente aquele clamor de destruição, de juízo de Deus sobre aquelas cidades. Abraão tem notícia disso e ele então fica ao lado do Senhor, que ele diz, olha, nós vamos ver o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Estas cidades más, perversas, serão destruídas. E Abraão então se aproxima do Senhor. É muito importante nós percebermos isto. Ele se aproxima, ele chega mais perto, ele vai pedir algo ao Senhor. Um intercessor é alguém que se aproxima de Deus, que busca a presença de Deus, que busca estar pertinho dele. Como é que nós podemos chegar mais pertinho do Senhor? Como é que nós podemos nos aproximar dele? Ah, isso mesmo, através da adoração. Quando nós adoramos a Deus, quando nós abrimos o nosso coração e começamos a contemplar o Senhor, contemplar a sua beleza, contemplar o seu poder, contemplar a sua misericórdia, contemplar a sua verdade, a sua justiça, a sua bondade. Quando começamos a contemplar Deus na beleza do seu ser, dos seus atributos, quando nos aproximamos dele, vendo a sua beleza, nós vamos tendo o quê? Coragem de pedir. Coragem, porque percebemos e vamos conhecendo o amor de Deus. Abraão aproximou-se do Senhor. Aproximou-se e disse, Senhor, tu vais destruir o justo com o ímpio? O teu castigo virá sobre todos? Os justos pagarão pelos pecadores? Será que
o Senhor vai matar Ló, a família, os bens, ele vai perder tudo. Ele é justo, ele te ama, ele te busca. Será que o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? É muito importante essa intercessão de Abraão e nós podemos compreender esse diálogo aqui no capítulo 18, a partir do verso 22. É muito importante a gente poder discernir este diálogo de Abraão com Deus. Podemos perceber uma coisa bem claramente, é que orar não é apenas falar com Deus. Orar é dialogar com Ele. Orar é conversar com Deus, é falar e ouvir. Falar com Deus e ouvir a sua resposta. Ouvir Deus e também trazer o nosso coração. Isto é orar. Jesus nos ensinou a orar. Jesus, na sua oração sacerdotal, ali em João capítulo 17, Jesus fala com o Pai numa conversa, Pai, Tu sempre estiveste comigo. Pai, mostra-me, daqui a pouco eu terei novamente a glória que tinha antes de vir. É uma conversa, é um falando, o outro ouvindo e vice-versa. E aqui Abraão então continua na sua conversa com Deus. Senhor, Tu és justo, Tu não destruirás o justo com o ímpio. Longe de Ti o fazeres tal coisa. Abraão preparou o caminho para fazer o seu pedido. E então o texto diz, então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Deus disse, ok, Abraão, você está pedindo para eu não destruir a cidade se encontrar 50 justos. Ok, se eu encontrar 50 justos na cidade, não vou destruí-la. Vou poupar a cidade por amor dos 50. Vamos aprender algo mais nesta palavra do Senhor. Vamos aprender que o justo no meio dos pecadores, o justo no meio de uma geração perversa, o santo, o limpo no meio de um povo impuro e mau, ele é como o sal, ele é como a luz, ele está ali preservando, ele significa a bondade e a misericórdia de Deus preservando, impedindo que o juízo venha. Ah, já aconteceram tantas coisas neste mundo, tanta maldade, tanta injustiça, tanta perversidade. Por que Deus ainda não destruiu tudo? Por causa do sal, por causa dos justos no meio dos ímpios. Mas, quando a coisa passa dos limites, quando o cálice da ira vai se enchendo, então Deus veio e Abraão intercedeu. Se tiverem 50 justos. Mas parece que 50 era um número grande. Abraão começa a pensar no seu sobrinho Ló. Puxa, o Ló não é um pregador eloquente. O Ló era meio um pelar, outro cá, no mundo e com Deus. Bem, então ele diz, disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não destruirei se achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não o farei por amor dos 40. Insistiu, não cire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor, não o farei, se encontrar ali 30. O texto continua, Abraão continua pedindo a Deus, ele ainda está preocupado com a performance espiritual de Ló, com a sua capacidade de pregar e de levar as pessoas a conhecerem Deus. E então ele diz, continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20.
Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão vai pedindo a Deus misericórdia para aquelas cidades impenitentes, aquelas cidades más, aquelas cidades perversas, aquelas cidades injustas, aquelas cidades impuras, até pedir a Deus pela vida de 10 justos. Por que será que Abraão parou de pedir quando falou em 10? Bem, talvez Abraão tenha feito uma conta rápida. Talvez Abraão tenha pensado quantas pessoas Ló deve ter na sua casa. Ló é justo. Ele deve ter um mordomo a quem ele confia os seus bens para comprar, para vender, e para ser uma pessoa de confiança, deve ser um crente também, usando essa expressão. Ele deve ter levado esta pessoa a conhecer o Deus vivo. 2. Ele está casado, a sua esposa deve ser crente também, deve crer em Deus. E ele tem 2 filhas que também devem crer em Deus. Já tem 5. E as meninas eram moças, estavam prometidas. É claro que esses rapazes também deveriam conhecer Deus, já são 7. E ele pensou, essas meninas, a esposa e as meninas, têm uma dama de companhia, uma escrava para lhes pentear os cabelos e cuidar delas. Então, mais 3, 10. Só que, vamos ver, não tinha nem 10 justos. Abraão foi um homem influenciador, um homem que tinha um caráter para influenciar e levar outros a conhecerem o seu Deus. Mas Ló não era assim. Eu não sei como você é, mas eu sei que Deus quer que nós sejamos assim. Alguém que possa salgar o ambiente e levar outros a conhecerem o Senhor. Por isso, nós devemos interceder. Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, como eu preciso de Ti, como eu preciso Te conhecer mais, como eu preciso ter mais de Ti na minha vida para ser uma bênção onde eu vivo. Dá-me o Teu Espírito Santo e ensina-me, dá-me coragem, dá-me sabedoria. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você possa ser um influenciador, que você possa ser alguém como sal e luz, levando outros ao conhecimento do Senhor, porque através de sua vida você pode poupar uma cidade inteira e, quem sabe, uma nação. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. E não deixe de conhecer o Ministério Gideões. Acesse o nosso site. Próximo programa, aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!